Um dos princípios que a gente tem que ser assim, que deve ser o pontapé inicial para que a gente possa não permitir que a raiz de amargura entre no nosso coração, é aprender a não ter expectativa em nada na vida. Muito estranho você ouvir isso. Eurípides, então você está me dizendo que uma pessoa saudável emocionalmente é uma pessoa que não tem expectativa de nada. Exatamente isso. A pior coisa que você pode fazer pela sua vida é ter expectativas a respeito de tudo, a respeito de você mesmo, a respeito de Deus, a respeito das pessoas. E eu queria ensinar para você alguns princípios que vão te ajudar. E realmente, eu vou falar uma coisa para você. Todas as minhas frustrações que eu passei na vida, quando eu sondei meu coração, é porque havia muita expectativa. Enquanto a gente não aprender que expectativa é algo que destrói a nossa vida, a gente vai continuar acumulando frustração atrás de frustração. A vida, amada, é feita de expectativas, né? Quanto mais íntimo nós temos numa relação, maior será a ofensa que nós sofremos. Quanto mais nós temos uma intimidade com alguém, quanto mais a gente é próximo de uma pessoa, mais o nosso coração é vulnerável à mágoa, né? Agora, porque todos nós temos expectativas, né? Temos expectativas para as pessoas, e é claro que aquilo que eu disse, essa proximidade que a gente tem com as pessoas aumenta o nível da expectativa que nós temos a respeito dela. E quando nós temos expectativas nas pessoas, elas não correspondem com aquela expectativa que a gente colocou nela, nós ficamos aí ofendidos, seja num nível de ofensa pequeno, seja numa ofensa que cresce. Mas aquilo que eu falei para você pegar um animal, você não coloca lá 30 quilos de carne. Para você pegar um peixe, você não coloca 20 quilos de carne. Para você pegar um bicho numa armadilha, um animal, um peixe no anzol, você usa uma isca pequena, meu irmão. Na verdade, o que destrói a gente não são as mágoas profundas. A mágoa, ela vai começando a conta-gotas. E quando você menos espera, vem aquele golpe fatal na sua vida para te derrubar. Se você não entendeu esses princípios, escute as outras lives. Aquilo que mais pode machucar a sua vida é justamente aquilo que você convive. Isso significa, amado, que nós não ficamos magoados com pessoas que a gente não conhece. Você não fica magoado com o cara que você passa, esbarra por ele todos os dias quando você vai para o trabalho, ou até mesmo uma vez na semana. Imagine você, eu acho que eu já falei isso, você numa reunião, tá lá todo mundo na igreja, sentado, tá? Você está numa reunião, seja na igreja, seja na sua empresa, e aí chega alguém e fala assim: vocês tudo aí são tudo uns vagabundo, desonestos, vocês estão tudo pilantra, vocês homens aí são tudo uns adúlteros, vocês mulheres são tudo umas, sabe, xinga aqueles palavrões. Amado, vou falar uma coisa para você. É muito difícil alguém ficar ofendido por um bêbado ou por um estranho que chega numa reunião xingando todo mundo. Vai ter ali um grupo de pessoas que vai começar a rir, porque tem gente que é assim, amado, qualquer coisinha, qualquer mico, qualquer situação dispara o risador, né? Se é que essa palavra existe, e ali ela começa a rir que não para. Outras pessoas vão ficar em dúvida, o que está acontecendo, quem que é essa pessoa? Vai ter aqueles irmãos assim, sabe, mais forte, né? Que vão pegar o cara, dar uma chave de, sabe, pegar o cara, dar um voador nele, ou pegar ele, levar ele arrastado com a sala. Mas você não vai ver ninguém debruçado no banco da igreja, ou numa cadeira chorando. Por que esse cara falou isso para mim? Por que esse cara humilhou a gente tanto assim? Por quê? Porque a gente não fica frustrado com quem a gente não conhece, meu irmão. As nossas frustrações estão ligadas às pessoas que nós somos íntimos. Salmo 55, 12,
o Davi fala algo muito interessante. Salmo 55:12. Olha só o que o Davi fala. Se um inimigo me insultasse, eu nem me importaria. E eu poderia até suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia com certeza me defender e jamais ser atacado. Mas logo você, meu amigo, meu companheiro, meu colega mais próximo, meu amigo mais próximo. Verso 15. Você, que compartilhava momentos agradáveis em comunhão com Deus, íamos junto com a multidão para a casa do Senhor. Amado, é amigo, e além de ser amigo, é irmão de fé. O Davi fala que foi com essa pessoa que ele ficou ofendido. Quanto mais próximos estamos de alguém, mais expectativas nós temos a respeito delas. Quanto mais próximo. Por que Jesus disse que o nosso maior inimigo é quem é da nossa própria família? O maior inimigo do homem é aqueles que estão na sua própria casa. Amado, não é porque minha esposa é uma inimiga que fica ali maquinando mal contra mim. Não é porque meu filho é um inimigo que fica ali maquinando mal contra mim. Não é isso não, irmão. Não é. É porque o nível de intimidade que a gente tem, qualquer coisinha pode nos ofender. Qualquer situação é diferente. Você já viu como é que é quando alguém vem na sua casa e derruba alguma coisa, um vaso? Ô, querido, não preocupa não, isso aí não é nada. Viu como é que é? Você está com uma visita, alguém que está aí na sua casa, ele entra com o pé sujo, ele derruba algum vaso, a gente não. Mas quando é alguém da nossa intimidade, por que você fez isso? É totalmente diferente. Por quê, amado? Porque todos nós temos níveis de expectativas. Todos nós. Todos nós. Criar expectativa é um mecanismo natural do ser humano, né? Quando nós começamos um relacionamento, quando nós começamos uma amizade, quando nós somos convidados para uma festa, todos nós temos uma expectativa. Como é que vai ser? Quem vai estar lá? Quem sabe? Como é que o fulano vai estar vestido? Mulher gosta disso, né? Mulher vai para a festa, aquela expectativa da roupa que a fulana está usando e tanta coisa. A vida é feita de expectativas, né? Às vezes uma nova igreja. Você vê aquela igreja na televisão, hoje a gente vê muito culto, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele efeito de luz. Amado, vou falar uma coisa para você. Você já entra naquele lugar com uma expectativa altíssima, porque você vai lá, olha tudo e já fica, já tem uma predisposição em cima daquilo que você vê. Mas a gente fala uma coisa, né? Uma coisa é comer pizza, outra coisa é montar uma pizzaria junto. Amado, juntar os amigos e ir para uma pizzaria comer é maravilhoso. Agora eu quero ver juntar os amigos e abrir uma pizzaria. A gente senta numa mesa, come, é tudo muito gostoso, é tudo maravilhoso, a gente ri muito, mas o prato fica sujo, a cozinha está lá para limpar, a gente não participa disso. Então uma coisa é você ter a expectativa de uma igreja que você vê de fora. Agora eu quero ver você entrar para a intimidade. Tudo na vida gera expectativa. E é claro, amados, que expectativa de festas, expectativas de cursos, você vai fazer um curso, fazer uma faculdade, tudo isso gera expectativa. Mas nada é comparado, as nossas expectativas não são comparadas ao relacionamento que a gente tem com o nosso cônjuge, ao relacionamento que a gente tem com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos mais íntimos. São esses que nos decepcionam. Interessante, quando a gente fala de expectativa, é como se existissem níveis, né? Tem um nível aqui embaixo de expectativa, então você tem aqui o primeiro nível de expectativa. Aqui tem um grupo de pessoas que fazem parte desse nível de expectativa. A gente vai chamar isso de nível 1. Aí depois tem o nível 2, que é um outro grupo. Aqui é um nível, vamos colocar aí nível 0 de expectativa. Nível 0. Você não tem expectativa nenhuma para essas pessoas. Quem são essas pessoas? É o povo do mundo.
é quem não faz parte da sua família, quem não faz parte da sua igreja, quem não faz parte do seu ambiente de trabalho. Nesse nível aqui, ninguém tem expectativa por ninguém. Então, todo mundo que está nesse nível aqui, você não tem expectativa. Você tem expectativa nenhuma por quem você não conhece. Depois nós temos o nível 2 de expectativa. Aqui tem um nível, depois nós temos o nível 2, que são os nossos irmãos em Cristo. São os nossos amigos, né? O nível de amizade, os nossos amigos, nossos colegas mais próximos, principalmente os nossos irmãos em Cristo. Eu vou colocar aqui como 50% de expectativa. Aqui embaixo é o povo do mundo, as pessoas que a gente não conhece, 0 de expectativa. Aqui tem os irmãos da igreja, 50% de expectativa. Aqui tem os líderes da igreja, aí eu vou colocar aí 70% de expectativa. E aqui em cima tem a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família. Família, aqui embaixo os seus líderes, aqui embaixo seus irmãos em Cristo e aqui embaixo o mundo. Agora, raciocina comigo. Quando alguém que está nesse nível aqui embaixo, 0 de expectativa, faz algo bom para você, você fica assim impressionado. Gente, que maravilhoso, porque pode ser uma coisa boba que a pessoa faz por você. Por que você fica impressionado? Porque você não tem nenhum nível de expectativa aqui. Aquela pessoa que você não conhece, que sorri para você, aquela pessoa que você não conhece, que te dá uma boa tarde, um bom dia, que às vezes faz uma gentileza por você, você não tem nenhuma expectativa por essa pessoa. 0. Qualquer coisinha boba que essa pessoa faça por você, você está impressionado. Agora presta atenção. Agora, quando alguém que está num nível maior, quando alguém que está num nível maior, 50%, 70% ou 100%, não consegue chegar a esse nível, ele não corresponde você 50%, não corresponde você 70%, não corresponde você 100%, você fica frustrado. Porque você se frustra pelo nível de expectativa que você tem em relação às pessoas. Você nunca vai frustrar em quem você não tem expectativa. Você vai frustrar quando alguém age com você abaixo da expectativa que você tem. Pô, você coloca uma pessoa no nível alto de expectativa, mas ela está correspondendo ao nível baixo de expectativa, aí você se frustra. Quando o nível da expectativa não é correspondido, a gente fica ofendido. E é curioso que a maioria das pessoas ofendidas na igreja, acho interessante, né? A maioria das pessoas, eu já falei isso, você já falou isso. A gente tem uma mania de falar assim, sabe uma coisa? Às vezes, o mundo me trata até melhor do que as pessoas da igreja. Vai lá, você que está aqui, que já viveu isso, quem já teve a impressão que parece que o mundo trata você melhor do que as pessoas da igreja? Se você é essa pessoa aí, faz eu faço o coraçãozinho aqui na hora. É ou não é verdade? O mundo trata a gente melhor. Você aí, aciona o coraçãozinho aí se você não pensa isso. Fala para mim que a maioria de nós não chega a dizer, olhar para o mundo e falar assim, gente, parece que eu acho mais amizade lá no mundo, parece que eu acho mais atenção lá no mundo, o mundo me trata melhor do que esse povo da igreja. Sabe por que você pensa assim? Sabe por que a gente pensa desse jeito? Porque a gente não tem nenhuma expectativa com eles. Qualquer coisinha que eles fazem, a gente já fica impressionado. Por que a gente não fica frustrado com o mundo? Porque a gente não tem expectativa. Logo, o segredo para que você não seja frustrado é não ter expectativa, porque é assim que você lida com o estranho. É assim que você lida com o estranho. Você está desse jeito, você está assim, porque você cria expectativas que as pessoas não podem te suprir. Por que a gente, volta a repetir, a gente fica tão impressionado com o povo do mundo? Eles me tratam tão bem. Você sabe por quê? Porque a gente tem expectativa, a gente não tem nenhuma expectativa com eles. Então presta atenção, o problema sempre será a expectativa que a gente tem em nossas relações.
O território da ofensa é o território da expectativa. O território da ofensa sempre será expectativa. Tem uma frase que as pessoas falam muito, elas falam assim: você está desse jeito porque você alimentou falsas expectativas a respeito da pessoa. Você está frustrado assim porque você alimentou falsas expectativas a respeito da pessoa. Então, a sua frustração, a sua decepção, é porque existem falsas expectativas a respeito dessas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Existem expectativas verdadeiras? Olha, sinceramente, eu não acredito que existam expectativas verdadeiras. Toda expectativa é falsa. Não existe esse negócio de falar assim, essa expectativa que eu estou tendo, eu estou frustrado porque foi uma expectativa falsa. Não, toda expectativa, não tem expectativa verdadeira. Porque as expectativas, elas são criadas a partir de possibilidades e não de fatos. Você não cria uma expectativa em cima de fatos. Você não cria uma expectativa em cima de realidades. Você cria uma expectativa em cima de possibilidades, de desejo. E por isso que você se frustra. Por isso que a gente está completamente frustrado. Provérbios 13:12 fala: a expectativa frustrada adoece o coração. Tem uma outra tradução fala: o desejo frustrado adoece o coração. A esperança frustrada adoece o coração. Eu gosto mais dessa tradução. A expectativa frustrada adoece o coração. Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você compreenda o que está acontecendo com a sua vida. Eu quero que você compreenda por que você sempre fica no território da ofensa. Eu quero que você entenda por que você vive no território da ofensa. Porque você cria expectativa que as pessoas não têm condição de suprir. Um texto que eu gosto demais, na verdade esse texto assim, ele faz parte daqueles textos que norteiam a minha vida. Deus fala muito, todas as vezes que eu leio esse texto, Deus fala muito comigo, que é aquela experiência lá do povo, daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O texto diz o seguinte, Lucas 24:21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de libertar Israel. Hoje é o 3º dia que ele morreu. Olha só que interessante. No caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos falaram exatamente isso. Ora, nós esperávamos, falando para Jesus, o próprio Jesus, eles nem reconheciam Jesus. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de libertar Israel. E hoje é o 3º dia que ele morreu. Lucas 24:21. Presta atenção. Os discípulos andaram com Jesus, mas eles criaram uma expectativa, eles criaram uma ideia, não falsa expectativa, porque toda expectativa é falsa. Eles criaram uma expectativa, uma ideia, um desejo de algo que Jesus não poderia dar. Jesus não poderia libertar Israel politicamente, pois eles tiveram a ilusão que Jesus iria implantar o reino definitivo perdido, entre aspas, por Davi. E os romanos subjugaram o povo de Israel, subjugaram aquele povo, e eles se tornaram completamente escravos do povo romano, e agora eles estavam pedindo a Deus um Messias que pudesse restaurar o governo de Davi lá no trono e tirar o poder da mão dos romanos. E quando eles viram Jesus morrer pela mão dos romanos, eles pensaram, realmente, nosso sonho acabou. Nosso sonho acabou.
carpe diem, como o povo diz, né? Aproveite o dia porque acabou o sonho, nós não temos mais esperança. Aquele que nós acreditaríamos que iria redimir, libertar Israel está morto. Percebe? E quando eles viram Jesus morto, eles se tornaram completamente frustrados. Sabe, irmãos, eles alimentaram uma expectativa que não era verdade a respeito de Jesus. Jesus não veio a esse mundo implantar um reino político. Jesus veio a esse mundo libertar o homem do pecado. A escravidão que a humanidade vive é do pecado. Tudo que está no mundo é do pecado. Só que não foi, tudo que está destruído no mundo é por conta do pecado. Só que não foi isso que os discípulos viram. Eles acharam que Jesus ia implantar um reino político. Por isso que eles estavam frustrados. Se existe algo que brota centenas de raízes de amargura no nosso coração, é esperar, ter expectativa que as pessoas sejam em nossa vida aquilo que elas não podem ser. Aqueles discípulos esperavam que Jesus fosse algo que ele não ia ser. Talvez, com certeza, vai ser no futuro, na segunda vinda dele. Mas agora o propósito dele era morrer pelos pecados. Presta atenção. Nós temos a mania, e esse é o território da frustração, esse é o território da mágoa, esse é o território da amargura. Eu lido com isso no meu coração, amado. Eu tenho que pregar essa mensagem aqui, é a mensagem que passa pela minha vida, que passa pela minha casa. Percebe? Se existe algo que nós temos que guardar, como eu disse ontem, é o nosso coração. Por isso, amado, nós sempre estamos esperando que as pessoas sejam na nossa vida aquilo que elas não podem ser. Nós alimentamos, nós nutrimos o nosso coração aquilo que as pessoas não têm condições de ser. Por isso, volto a repetir, o terreno da frustração é a expectativa. A gente fica tudo esperando que as pessoas nos cumprimentem. Amado, eu sou líder. Às vezes você está tão... Eu nunca na igreja, até porque não faz parte dos meus valores. Eu nunca na minha vida, nunca, entrei numa reunião de igreja, numa reunião de líderes, numa reunião de discipulado. Eu nunca entrei em nenhum lugar falando para mim mesmo, eu vou passar por aquela pessoa e eu não vou olhar na cara dela. Nunca fiz isso. Poderia até sentir, mas nunca fiz. Nunca fiz. A minha vontade é entrar lá e nem conversar com a pessoa. Eu nunca fiz isso no meu coração. Nunca cheguei numa reunião dos irmãos, né? Estou falando quando eu fui restaurado, né? Quando eu nasci de novo. Eu já frequentei a igreja sem nunca ter nascido de novo. Mas quando eu converti genuinamente, eu nunca entrei numa reunião falando, não olhe na cara de uma pessoa. Mas presta atenção. Eu já devo ter dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, passado por alguém e não ter cumprimentado. Sabe por quê? Às vezes você está tão focado num problema, às vezes você está tão focado num culto que você tem que abrir, numa pregação que você tem. Se você não fala, Eurípides, cumprimenta as pessoas. A gente não faz isso por maldade. Mas o amargurado, quando ele passa pelo pastor que está preocupado, amado, é tanta coisa. Enquanto você preocupa com a sua vida e com a sua família, um pastor preocupa com 300 pessoas. Um pastor está focado num monte de coisa que ele tem que resolver. A reunião de obreiro, o problema é que ele tem que resolver ali. E muitas vezes a gente passa por uma pessoa e não cumprimenta, é falta de atenção, não é rejeição. Mas o amargurado já lê isso com a rejeição. Amado, esperar que as pessoas nos cumprimentem, esperar que as pessoas nos dêem atenção o tempo todo, esperar que as pessoas nos elogiem, esperar que as pessoas nos afirmem, esperar que as pessoas nos considerem, esperar que as pessoas nos aplaudem, esperar que as pessoas nos ovacionem, esperar que as pessoas reconheçam. Amado, é candidato número 1 para a frustração. Esperar que as pessoas nos dêem o direito que é nosso.
Esperar que as pessoas nos deem aquilo que é seu direito. Vou falar uma coisa para você. Enquanto você ficar correndo, enquanto você esperar que as pessoas deem para você aquilo que é o seu direito, o seu coração a cada dia vai se tornar mais doente. Mais e mais doente. Presta atenção. Muitos dizem, não criem expectativas. Muitos dizem, não criem expectativas. Está lá em 1 Eurípides, capítulo 1, versículo 1. Muitos dizem, não criem expectativas. Eu, porém, vos digo, criem expectativas. Ixi, mas então não estou te entendendo. Você acabou de falar para não ter expectativa. Eu vou repetir. Muitos dizem, não criem expectativas. Eu, porém, vos digo, criem expectativa nas pessoas, desde que você tenha um coração forte para suportar as frustrações que você vai ter uma atrás da outra. Você pode ter expectativa nas pessoas, desde que o seu coração seja forte para suportar o tanto que você vai ser frustrado. Você pode ter expectativa pelas pessoas, mas você tem que ter força para suportar as frustrações. Então, Eurípides, como então não ter expectativa pelas pessoas? Como é que eu posso não ter expectativa pelas pessoas? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande pergunta. Porque, como eu disse, amado, ter expectativa na vida é ter expectativa das pessoas em tudo. É atrair para você ansiedade. É atrair para você julgamento. É atrair para você comparação. A gente fica comparando o tempo todo. A gente fica o tempo todo ansioso. Ansiedade é sobrecarga de futuro. Sobrecarga do amanhã. Ansiedade, você atrai para você ansiedade, você atrai para você julgamento, você atrai para você comparação, você fica comparando. Ah, mas fulano é assim, fulano é assim com uma pessoa, fulano é assim com outra, mas vou falar uma coisa para você. O ser humano tem amigos mais próximos e nem sempre você é a pessoa que a pessoa quer ter do lado. Mas vou falar uma coisa para você. Hoje nem tanto, mas eu viajei durante 10 anos sem parar. E posso falar uma coisa para você na boa. Quando eu chego numa igreja, aquele tanto de gente falando comigo e dando atenção, e eu tenho que falar com um. Quando eu chego segunda-feira em casa, quando eu chego no aeroporto, na segunda-feira para voltar para minha casa, eu espero nem encontrar gente que eu conheço no aeroporto, porque só de imaginar alguém lá que mais atenção, isso me cansa. Às vezes você cansa de dar atenção para o povo. E por que você vive frustrado? Porque você acha que todo mundo tem que dar atenção para você. Amado, quando eu chego de viagem, depois de um final de semana intenso, eu sempre digo o seguinte, aquela igreja passou o ano todo me esperando. Quando eu chego na igreja para ministrar, eu sou a bola da vez, eu sou o cara que está ali para trazer a palavra. Então todo mundo quer minha atenção, e eu tenho que dar atenção, eu estou ali para aquilo, eu estou trabalhando para isso. Eu tenho que dar atenção para as pessoas, eu tenho que rir, eu tenho que ficar o tempo todo com cara de pastor, com cara de crente, com cara de pregador, com cara de conferencista, tenho que fazer meu papel. Aí quando eu chego na segunda-feira, como eu já disse, em Goiânia, eu não quero nem ver crente na minha frente, porque cansa, porque eu fiquei o tempo todo. Então você vai para sua casa, fica lá no seu mundo, o pastor não, ele tem que estar dando atenção para um monte de gente. Então essa expectativa gera no nosso coração comparação. Você fica comparando por que aquele pastor é desse jeito, por que aquele pastor não é desse jeito, por que aquela amiga é desse jeito, por que aquele outro amigo não é desse jeito, por que seu colega de trabalho é desse jeito, por que seu outro colega de trabalho não é desse jeito. Você atrai para você decepção, você atrai para você sofrimento e você atrai para você amargura. Então, deixa eu ensinar uma coisa para você. Pare de ser refém de circunstâncias e de pessoas. Pare
de ser refém de circunstâncias e de pessoas. Eu vou ler um texto bíblico maravilhoso, eu amo esse texto, só que eu vou ler numa outra versão que eu acho fantástica, que é uma NVI mais atualizada. A NVI tem três atualizações. Essa aqui é a última atualização da NVI, que curiosamente é o que mais se identifica com o original. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que em todas as coisas Deus coopera, em todas, porque tem uma tradução que fala todas as coisas cooperam. Essa tradução fala sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam é bem diferente de todas as coisas em Deus cooperam juntamente. As coisas só vão cooperar na sua vida quando juntamente com você, é você que vai cooperar com Deus para que as coisas não sejam, para que todas as coisas aconteçam de forma saudável na sua vida. Você não está fora não, meu irmão. Se você não tomar uma decisão de falar, eu não aceito mais mágoa no meu coração, eu não aceito mais esse rancor no meu coração, as coisas só vão cooperar quando for juntamente com você. Deus não está sozinho nessa história, meu irmão. Deus não está agora falando para você, olha, vou falar uma coisa para você aqui comigo. Não, é juntamente. Todas as coisas cooperam juntamente com você. Você precisa fazer sua parte. Você precisa tomar uma decisão de não ser mais vítima da vida. Todas as coisas. Texto sagrado, eu vou repetir. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Não é algumas coisas. São todas as coisas cooperam juntamente com Deus. É você e Deus. Juntamente. Então escute o que eu tenho para falar para você. Todas as coisas é todas as coisas. Então significa que situações, frustrações, circunstâncias, pessoas, e se você pudesse escrever, se eu pudesse colocar um caracteres grandão aí na sua tela, eu colocaria grandão. Pessoas. Todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias, todas as pessoas podem cooperar em tudo para que você seja uma pessoa melhor. Para que você amadureça na sua vida, para que você seja um melhor marido, para que você seja uma melhor esposa, para que você seja um melhor profissional, para que você seja um melhor líder, para que você seja um melhor ser humano nesse mundo. Mas Eurípides, aquele endemoniado, aquela endemoniada que passou pela minha vida, pode cooperar para que eu me torne uma pessoa melhor? Sim. Até essa pessoa terrível na sua vida. Com certeza. Com certeza. Mas para que isso aconteça, você tem que parar de ser refém das pessoas. Você tem que parar de ser refém de tudo. Todas as pessoas que passaram pela sua vida podem cooperar para a sua maturidade. Podem cooperar para que você seja uma pessoa melhor. Não existe nenhum ser humano que não possa cooperar. Não existe nenhuma situação que não possa cooperar. Não existe nenhum problema que não possa cooperar. Não existe nem essa possessa que passou pela sua vida. Esse endemoniado que passou pela sua vida. Todas as pessoas podem cooperar para o seu crescimento. Toda situação pode cooperar. Interessante. Tem um texto lá em João, capítulo 5. Verso 6, é um texto muito conhecido que diz o seguinte, João 5, 6. Jesus, vendo deitado aquele homem no alpendre, sabe aquele aleijado lá do tanque de Betesda que estava lá há 38 anos? Jesus olha para aquele homem e fala, você deseja ser curado? Ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque.
Porque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro chega antes de mim, passa por cima de mim e entra no meu lugar. Queridos, Jesus chegou diante de um aleijado e falou: você quer ser curado? Em vez dele falar assim: Senhor, eu quero. A primeira coisa que ele faz é colocar a culpa numa pessoa. Não, você não está entendendo. As pessoas passam na minha frente, ninguém faz nada por mim, ninguém me joga nesse tanque. Escute, pelo amor de Deus. Pare de botar culpa nas pessoas. Para de colocar culpa nas pessoas. Você tem diante de você Jesus Cristo, que está diante de você falando o que eu posso fazer por você. A primeira coisa que você faz é colocar culpa em alguém. As pessoas não são culpadas de você estar desse jeito. É você que aceitou essa ofensa. É você que aceita essa mágoa. É você que aceita isso. Pega essa situação difícil na sua vida. Pega esse momento terrível na sua vida. E faça disso algo para você aprender. Vitimização é a pior coisa. Eu aprendi isso com a minha esposa. Uma vez a gente estava na África. E a gente lidando lá com uma pessoa com muita dificuldade. Ela olhou para a pessoa e falou assim: sabe qual é o seu problema? Você se acha vítima de tudo na sua vida. Amado, aquele homem estava 38 anos ali, porque ele acreditava que alguém não podia fazer nada por ele. Aí chega a pessoa que vai fazer algo por ele, ele bota a culpa nos outros. A mente dele já estava condicionada a um vitimismo. As tragédias da nossa vida, as decepções que nós sofremos, existem para nos ensinar a sermos perseverantes, perdoadores, misericordiosos, temos mais domínio próprio. Toda situação difícil na sua vida, toda pessoa difícil na sua vida, ela existe na sua história, ela passou pela sua história para te fazer uma pessoa melhor, para você lidar com gente demoniada, complicada, mala sem alça. Esse mala sem alça aí na sua vida é para você aprender a lidar com gente mala sem alça. Olha que maravilha, você foi a pessoa que Deus escolheu para poder aprender a lidar com gente ruim, gente canseira. Essa pessoa passou pela sua vida para você aprender a não fazer algo errado. Para você ensinar, não entra nesse caminho. Eu já passei por isso. Creia, meu irmão. Creia. Tudo na sua vida pode cooperar quando você para de ser vítima. Tudo na sua vida pode cooperar quando você para de ser essa pessoa que coloca a culpa em todos pela desgraça que você vive. Então você quer ser uma pessoa que não vai ter a raiz de amargura na sua vida? Estou aprendendo com isso. Estou aprendendo. Você pode crer em tudo. Tudo pode cooperar. Sabe, irmãos, eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelas tragédias que eu passei na minha vida. Eu jamais. Você está num processo de construção. Você está num processo. E tudo que acontece na sua vida é matéria-prima para você construir você melhor. Para você deixar o Espírito Santo construir você melhor. Para você deixar Deus construir. Isso é matéria-prima. Isso é um edifício em construção. É Deus usando essa circunstância. Então para de reclamar da sua história. Escute, se reconecte com sua história. Se reconcilie com sua história. Reconexão com a sua vida. Tudo na sua vida pode cooperar para que você seja um melhor cidadão, um melhor ser humano, um melhor pai. Como eu disse, eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse até errado na minha vida. Eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse feito coisa errada na minha vida. Eu jamais seria quem eu sou hoje se cada pessoa que eu conheci na minha vida, se cada pessoa que passou pela minha vida fez coisa ruim ou boa, se eu não desejar aprender isso e aplicar isso na minha vida, eu nunca seria quem eu sou. E eu jamais teria condições de levar a mensagem que eu levo a milhares de pessoas. Eu jamais teria condições de fazer o que eu faço
se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. Isso, amado, é não ser refém da vida. É não ser refém. As coisas mais maravilhosas, mais esplendorosas e as coisas mais horrendas, podres, traumáticas, revoltantes, me fez ser quem eu sou hoje. Uma pessoa melhor. Melhor com a minha casa, melhor com Deus, melhor com os meus amigos, melhor com os meus filhos. Eu sei que Deus produziu essa matéria-prima para me construir. A pior dor que você já sentiu na vida pode ser o maior poder que Deus quer te usar. A pior dor que você sentiu na vida pode ser o que Deus quer fazer em você. Agora, amado, primeira coisa, você quer ser uma pessoa saudável? Não tem expectativas. Você não quer ser uma pessoa frustrada? Não tem expectativa de nada e de ninguém. Escute. Você quer ser uma pessoa melhor? Pare de ser refém de circunstâncias. Pare de ser vítima de situações. E última coisa, cobre menos das pessoas e de você mesmo. Isso aqui é um desafio para todos nós. É um desafio para mim, é um desafio para você. Ah, mas você não tem noção o que o fulano fez comigo. Você não tem noção. Ah, você não tem noção o que a pessoa errou comigo. Ah, Eurípides, eu deveria ter feito aquela faculdade e não fiz. Ah, eu deveria ter casado com essa pessoa e não com esse mala sem alça que está do meu lado. Ah, eu deveria ter mudado para aquela cidade. Eu deveria ter feito isso. Ah, eu perdi tempo demais na vida. Amado, uma das primeiras coisas que Deus tratou no meu coração foi isso. Essa mania que a gente tem de achar que perdeu tempo demais na vida. Presta atenção. Presta atenção. Você deve estar perguntando aí, Eurípides, então eu não posso cobrar de mim mesmo e nem das pessoas. Amado, seja mais leve. Pare de cobrar das pessoas aquilo que elas não podem dar. Pare de cobrar de você aquilo que você não pode dar. E pare de se lamentar daquilo que você não viveu. Ah, mas eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter começado aquele trabalho. Você sabe por que você não começou esse projeto? Porque você não está pronto. Você não está pronto. Você não está pronto. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na sua estrutura. Deus está trabalhando no seu caráter. Sabe quando você vai começar a fazer isso? Sabe quando você vai dar início a isso aí que você sonha? Quando você ficar pronto. Quando Deus completar a boa obra, aquele que começou a boa obra em você vai terminar. Aprenda a celebrar aquilo que você ainda não começou. Deus está trabalhando. Deus está operando, como diz os pentecostais. Deus está trabalhando. Deixe Deus trabalhar no seu caráter. Deixe Deus trabalhar nas suas expectativas que precisam ser destruídas. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Eu creio que Deus, assim, falou profundamente a você. Eu creio que a obra do Espírito Santo na sua vida é poderosa e ela vai completar aquilo pelo qual Deus a designou. Pare de ter expectativas que você nunca será suprido. Dependa de Deus. Lance seu coração agora em Deus, amado. Amado, quando a gente fica até querendo processar o mundo, querendo processar a vida, querendo cobrar, quando você fica achando que todo mundo tem que cuidar de você, que todo mundo tem que sustentar você, todo mundo tem que pagar o prejuízo, sabe o que você está falando para todo mundo? Eu não dependo de Deus. Quando você fica aí culpando todo mundo, é porque você está dizendo, eu não dependo de Deus, eu não aprendo com Deus. Aprenda a ter um coração 100% dependente de Deus. Eu queria orar agora com a sua vida. Nosso tempo já está acabando. Eu queria orar com o seu coração agora. Eu queria ministrar sobre o seu coração. Eu queria agora declarar no seu coração
completamente dependente de Deus. Deus, qual é o meu futuro? Não sei, não sei, Deus sabe. Eu sou como o vento, não sei para onde vem nem para onde vai. Eu estou dependente de Deus. Ele é o dono da minha história, Ele é o dono da minha vida, Ele conhece você, Ele conhece a sua história e Ele vai levar você exatamente aonde Ele desejou. Deus vai levar a sua vida exatamente onde Ele desejou. Por isso descanse agora em Deus e fala: Deus, eu desisto de ficar cobrando das pessoas aquilo que elas nunca conseguiram ser. Você sabe por quê, amado? Porque a gente tem que aprender a depender do nosso Deus. Nós temos que aprender a depender do nosso Criador. É Ele que realiza o querer e o efetuar segundo o propósito dEle. Senhor, nós nos lançamos diante do Teu imenso amor. Queremos dizer que dependemos do Senhor. Queremos dizer, Senhor Deus, que toda a nossa suficiência vem do Senhor. É o Senhor que conduz a nossa vida. É o Senhor que nos alinha com a nossa verdadeira história. Todas as coisas vão cooperar quando a gente conhece o amor de Deus. Quando a gente se lança no amor de Deus. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa palavra. Por Jesus que eu oro. Nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Ele está no controle da sua vida. Amém. Ele está no controle. Nada está errado. Nada está errado. Amanhã a gente vai começar a falar de algumas pessoas que Deus trabalhou na história delas para elas chegarem exatamente onde Deus desejou que elas chegassem. Semana passada eu falei para um casal de amigos meus, o Eduardo e a Jaqueline. Nem começou ainda o que Deus tem para nós. Nem começou. Amado, eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado com tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito feliz com tudo que Deus vai fazer. Com as dores que está produzindo, com as perdas que a gente está sofrendo, com as lutas, com as privações, com as necessidades. Ele está nos forjando. Ele está trabalhando no nosso caráter. E Ele vai levar nossas vidas exatamente onde Ele sonhou. Amém? Conheça o Criador. Conheça seu amado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele é dono do seu coração. Ele é dono da sua história. Nem começou ainda o que Deus tem para nós. Deus, eu quero abençoar meu irmão. Eu quero declarar mais uma vez que o imenso amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso amado Jesus e a comunhão do amado Espírito Santo, que nos ensina, nos consola, esteja com sua vida